O genial pintor holandês Pieter Paul Rubens, mais conhecido como Rubens, nos mostra aqui a justiça com os olhos bem abertos, encarando o espectador, como se dissesse: a sentença vai ser cumprida através da espada, já que ela está sendo empunhada com firmeza. A serpente, abaixo, sendo subjugada, é a ré. A simbologia da serpente é muito rica e contraditória, tanto no sentido do bem como do mal. Mas aqui ela encarna o mal, traiçoeira, venenosa, a morte. Observe o posicionamento da balança, semi-ocultada, sendo segura ligeiramente atrás de seu corpo. E quase ao lado, um pouco atrás da justiça, está o cordeiro ou ovelha, que aqui é a vítima sendo protegida. A representação simbólica do cordeiro ou ovelha é a fragilidade. Ela é pacífica, cândida, entre outros. Nesta obra intitulada Alegoria da Justiça e da Vaidade, a justiça é personificada de forma simples, mais humana, num ambiente aparentemente terreno, onde o pintor francês Nicolas Tournier nos apresenta na cena o inusitado, a caveira e o espelho segurado por ela em cima de um livro. A caveira está na frente do espelho, mas a parte de trás está refletida nele, direcionada ao espectador. A caveira é transformação, renovação e também, em certos aspectos, sabedoria. É o símbolo da mortalidade, representando o caráter transitório e passageiro da vida. Aqui também, o olhar da personificação da justiça se dirige ao espectador, como se estivesse nos mostrando que quando olharmos para o espelho, estaremos sendo julgados e a balança aqui faz o seu papel imparcial pesando os atos. A pergunta é: o espelho e a vaidade, de uma certa forma, são análogos? Estaremos mesmo nos vendo? Ou o que veremos é ilusório, porque no fundo somos todos iguais, entre aspas, à caveira? Que por estar em cima de um livro, a aceitação desta condição nos tornaria mais sábios? O texto a seguir, com a interpretação da obra, foi extraído do próprio Boston Museu de Belas Artes, onde a obra está exposta. O Triunfo da Rainha do Inverno, Alegoria da Justiça, assinada e datada de 1636 pelo mestre holandês Gerrit van Honthorst, do século XVII, é uma pintura de grande formato, parte alegórica, parte retrato de família. Elizabeth Stuart, a recém-viúva rainha Winter da Boêmia, estava vivendo no exílio na Holanda, provavelmente encomendou a pintura para uma cabana de caça em Hennen, perto de Haia. Cetro na mão, Elizabeth senta-se no topo de uma suntuosa charrete puxada por 3 leões que representam a própria encarnação do poder e da justiça. Ela está cercada por seus 13 filhos, alguns vivos, alguns mortos. Entre estes últimos está seu filho mais velho, Frederick Henry, que aparece no canto superior esquerdo com seu pai, o falecido rei. Ambos seguram ramos de palmeiras, símbolo da vitória, e representa eventual triunfo da verdade, e são banhados por uma luz celestial dourada.
figura sob as rodas da charrete é Netuno, antigo deus romano da água e do mar, cujo tridente sai de debaixo da carroça. Ele está recebendo o devido. A pergunta é: por quê? Nesta cena alegórica intitulada O Triunfo da Justiça, o pintor holandês Gabriel Metsu, altamente eclético e de obras requintadas, nos mostra a personificação da justiça em pé. Há interpretações no sentido de que, quando nesta posição, invoca a própria deusa da justiça, e quando sentada, está no exercício da jurisdição. Todavia, isto não quer dizer que, estando nesta segunda posição, não possa estar em consonância com a manifestação divina, conforme podemos observar em outras obras. Do seu lado esquerdo, um querubim portando a cornucópia, símbolo da prosperidade e abundância, e ao centro, um outro querubim está coroando-a. Ela está com os olhos vendados, e aqui abrimos um parêntese. Se observarmos todas as obras apresentadas até aqui, raríssimas vezes veremos as vendas nos olhos, salvo uma obra anterior, quando foi comentada amplamente, onde aparece o tolo colocando a venda nos olhos da justiça, do pintor Albert Dürer. A venda é para mostrar que não se favorece ninguém. É para não ver a quem se julga, mas sim os seus atos. Atos estes que já foram pesados na balança e a sentença proferida, pois a espada aponta para o homem ou o réu deitado. Junto a ele, um mensageiro alado, mas está de pé, e porta um escrito supostamente descrevendo os seus delitos, e triunfante está a justiça sobre o réu. Junto ao seu rosto, ao lado, uma máscara que simboliza a falsidade, duas caras. Em primeiro plano, moedas espalhadas e objetos de valor, o que pode representar que a mulher, a criança, que estão debaixo da balança, e o menino ao lado são a causa de todo o processo. Com seu semblante e olhar reflexivo, toda envolta por um manto vermelho, a justiça aqui está entre a prudência e a paz, portando seus atributos tradicionais, a balança e a espada. Do seu lado direito, a personificação da prudência também segura a espada, mas na sua haste, de modo que pede prudência na decisão. A sua expressão, com a cabeça pendendo para o lado e o seu olhar, claramente nos diz: não é necessário usá-la. Em seu lado esquerdo está a paz, direcionando-lhe o olhar e segurando um ramo de oliveira, simbolizando a paz. Em sua cabeça há também uma coroa de folhas da oliveira, encobrindo uma das bandejas da balança, onde há um pequeno desnível pendendo para este lado, o que pode nos levar a concluir que, a justiça, com prudência, a paz se estabelece.
De todas as obras pictóricas pesquisadas até agora com os símbolos da justiça, este afresco de Luca Giordano, Alegoria da Justiça, talvez seja um dos mais ricos nesse aspecto. Até pouco tempo, o pintor de origem napolitana não era considerado um dos expoentes ou um nome de expressão na arte. Tinha fama de fazer as pinturas muito rápidas e de copiar as obras de outros pintores. Mas só recentemente, 4 ou 5 séculos depois, é que os seus trabalhos foram reconhecidos e, sem dúvida, a exuberância simbólica impressiona. Na cena geral da obra, vemos a princípio 3 níveis. Em cima, a natureza divina, no meio, a natureza humana e abaixo, a natureza animal. Com a profusão de símbolos, o que chama a atenção além dos tradicionais, a espada na mão direita e a balança na esquerda, há um destaque para o símbolo do avestruz, já que com seu pé esquerdo ela toca a ave exatamente ao longo do seu pescoço. O avestruz nos remete à analogia como a pena ou a pluma erguida na cabeça de Maat, a deusa egípcia. Por isto, é seu símbolo significando o espírito, a ordem universal fundada na justiça. Um quarto atributo da personificação da justiça nesta obra é o pé direito plantado em cima de uma coluna, que representa suporte, eixo, solidez, firmeza. Ela está sendo coroada com louros, símbolo de vitória. A folha de louro era também usada por Temis no oráculo de Delfos para proferir as profecias. E este mesmo anjo, com a outra mão, anuncia o coroamento com uma trombeta ou clarim, olhando para o alto, dando a entender que é um acontecimento celeste ou divino. Ao alto, à esquerda de quem olha, outro anjo, agora este com uma tocha que é análogo ao fogo, representa o conhecimento, o saber, a luz, a verdade, a transformação, regeneração e purificação. À direita da deusa, um pouco abaixo, um indivíduo metade homem, metade animal. 2 aspectos inerentes ao ser humano ou inerente à condição terrena. Ele usa uma máscara que pode representar a falsidade, 2 caras. Confirma esta condição porque segura ao mesmo tempo o buquê de rosas com a serpente, caracterizando a dualidade entre o bem e o mal. Outro símbolo que está presente na cena é a cornucópia, símbolo de abundância e prosperidade. É um dos atributos de Zeus e Júpiter. O ser ao alto, mas junto à justiça, é um querubim. Ele porta o feixe de Lictor, símbolo de origem etrusca usado pelo Império Romano, associado ao poder e autoridade. Era então denominado Fasces Lictori, por ser carregado por um lictor, o qual na Roma antiga, em cerimônias oficiais, jurídicas, militares e outras, procedia à passagem de figuras de suprema magistratura, abrindo caminho em meio ao povo. O pintor italiano Antonio Verrio foi responsável pela introdução da pintura mural barroca na Inglaterra e serviu à coroa durante 30 anos. No Palácio de Hampton Court, que abriga as exposições permanentes de algumas das mais importantes coleções da arte barroca no país, está a obra de Verrio intitulada A Rainha Anne como Justiça. Ela está na antiga sala de estar da rainha e nos remete a uma profusão apoteótica com seus personagens angelicais e também mitológicos do panteão greco-romano. Aqui vemos a rainha Anne
sendo homenageada como a deusa da justiça. Ela está sendo coroada pelos deuses de origem romana, Britânia e Netuno. Por que estes deuses? Porque os dois estão ligados ao mar. Britânia é um termo antigo para a Grã-Bretanha, que é uma das muitas ilhas que abrange a maior parte do Reino Unido, onde a Inglaterra faz parte. Também vemos aqui os tradicionais atributos da justiça: a balança, a espada e o leão. Ao seu lado também a cornucópia, símbolo de fecundidade, felicidade, abundância e da profusão gratuita dos dons divinos. Ao alto, 3 anjos, um com a trombeta, anunciando que é um evento ligado ao divino, o outro com um ramo de oliveira simbolizando a paz, e o terceiro de ponta cabeça em direção à rainha, envolto numa bola de luz. Mais abaixo, em primeiro plano, vemos Mercúrio com seu caduceu e Júpiter com a estrela de 8 pontas na cabeça, com sua águia ao lado. Esta obra faz parte do acervo e está exposta no primeiro andar da Sala 19 do Museu do Louvre, em Paris. A princípio, produzida em Veneza como parte para um esboço, pelo pintor Gaetano Gandolfi em 1760. Aqui, a personificação da justiça está sentada sobre a orbe e, de novo, vemos a tradicional espada na mão direita e a balança na mão esquerda. A mão esquerda de Deus é tradicionalmente associada à justiça. Mas há um detalhe em relação a esta balança: o querubim. Este segura a haste do lado direito de quem olha, no lugar de uma das bandejas que parece na cena não ter serventia. Mas mesmo assim, a balança se mantém em equilíbrio, não pendendo para nenhum dos lados. Segundo Jean Chevalier no Dicionário de Símbolos, na hierarquia celeste, os querubins pertencem à ordem superior. Caracteriza-se em sua conformidade com Deus pela massa de conhecimento, ou seja, pela efusão de sabedoria. Outro detalhe: se observarmos atentamente do lado esquerdo, a partir da personificação da justiça, junto ao querubim e à balança, o que parece ser uma nuvem nebulosa, na realidade não é uma rosa? Símbolo este universal que encontramos em diversas culturas, religiões, sociedades secretas e nas várias áreas do conhecimento? Nesta obra, chamada Justitia Majestata, encomendada pelo magistrado de Bergen, na Noruega, em 1762, o pintor escandinavo Mathias Blumenthal foge de todos os padrões no que se refere ao entendimento da simbologia da obra, no sentido de que, em vez de deixar a critério do espectador a compreensão da mesma, aqui quem o faz é o próprio Blumenthal. Ele mesmo escreveu comentários sobre seu trabalho, facilitando assim compreender o seu simbolismo. E com suas próprias palavras, diz: assim como usando pesos e a balança pode-se encontrar e conhecer a verdadeira importância de todas as coisas pesáveis, então pode a justiça, por meio dos princípios da lei de Deus e da lei da terra, pesar, avaliar e distinguir o certo do errado.
Primeiro, acima de tudo, está a providência, os olhos de Deus, ou o olho que tudo vê, em um triângulo equilátero invertido. Ao centro está representada a Justitia Maiestata, com um rosto majestoso, usando uma coroa real e uma vestimenta real, sentada em um trono sob uma cobertura real. O cetro na mão direita e a balança na mão esquerda. Assim como sabemos pelo peso ou os atos simbolicamente colocados na balança, de maneira a verdadeira importância de todas as coisas vitais, em virtude dos princípios da lei de Deus e da terra, sobre as quais a jurisprudência se baseia, pesam e negligenciam e afastam a justiça da injustiça. O olho irradiado, o olho da justiça, na altura do externo, concebe que o mesmo, sem a percepção da pessoa, é o único que vê o que é certo e errado, porque o olho da justiça é o olho de Deus. A coroa é a glória da justiça, pois como a justiça em si mesma é muito honrosa, muito mais gloriosa, quando o temor de Deus e o brilho da verdade brilham na mesma. À direita do trono de justiça, em primeiro plano, é a piedade alada, descrita como uma mulher de pé, seu rosto para o céu, uma mão castamente em seu peito sobre o coração e a outra mão segura a Bíblia. Deus revela a lei. Ela tem uma chama de fogo do Paráclito acima de sua cabeça. Do lado esquerdo, a verdade, ou veritas, é representada também como uma mulher e está nua, mas apesar do nu, ela é incontestavelmente casta e não esconde a vergonha. Não há interesse lascivo na verdade. A verdade é nua porque a verdade não precisa de nenhum tipo de ornamentação ou vestes. Ela não deve ser escondida em qualquer coisa que não seja intrinsecamente parte dela. Verdade não porque é sua própria verdade, mas porque representa uma verdade fundada na vontade de Deus e santa lei de Deus. Possui uma esfera do Sol no alto em sua mão direita. O Sol é um símbolo da alusão à existência da verdade e seu efeito. Isto porque, assim como ninguém que tem olhos para ver pode negar o Sol e seu brilho, também nenhuma pessoa razoável que é livre de todo julgamento errado pode negar a verdade óbvia e clara. O ramo de palma na sua mão esquerda é uma palmeira da vitória e representa eventual triunfo da verdade. Como a verdade, a palmeira é reta e se estende até o céu. Em ambos os lados da Justitia estão os gênios da justiça. Estão destinados a mostrar os frutos da justiça. Um porta a cornucópia, símbolo da abundância, que distribui seus bens derramando frutas, milho, flores, fitas, coroas, tesouros e ouro. Indica a felicidade das pessoas que prosperam sob justiça. O outro gênio da justiça é de semblante triste e tem a espada para separar o bem e o mal. Em seu outro braço detém os instrumentos de punição que a justiça, por vezes, exige para ser cruel e injusta. Aqui, o personagem representando as fúrias do umbral tem um punhal numa mão e uma chama ardente na outra, a cabeça coberta por cobras, simbolizando inveja, ódio e perfídia. Tudo sobre a fúria são os frutos do mal de vingança. Aqui um sátiro rechonchudo, bebendo em um jarro de barro, representa a embriaguez e a devassidão, e na mão esquerda segura um pardal representando a luxúria e depravação.
Como Blumenthal, o moralista, observou corretamente, embriaguez e devassidão muitas vezes andam de mãos dadas. Finalmente, a injustiça ou fraude, que é representada por Blumenthal como uma árpia alada, que tem um rosto de mulher jovem quase infantil, mas as orelhas de um urso, o corpo de um dragão e as garras de uma águia. Ela segura uma prímula, enquanto que a outra garra apreende dinheiro. O que esses símbolos representam? Blumenthal explica: uma pessoa injusta e fraudulenta oprime e despreza tudo o que é justo e razoável. Uma pessoa injusta e fraudulenta usa bajulação e simpatia, e, empregando uma expressão lisonjeira, não se limita a colocar uma boa cara quando vai agir de maneira maldosa. Sir Joshua Reynolds nos mostra nesta sua obra por que é reconhecido como um dos grandes expoentes geniais da pintura. A espada não está segura de forma empunhada, em riste, mas com a mão esquerda repousada sobre ela, junto ao corpo, com a ponta para baixo. O pé esquerdo na frente e o direito encoberto estão similares a tantas outras obras já vistas anteriormente. Mas agora o ponto-chave da obra. Se observarmos o posicionamento da balança, ela está na altura da cabeça. O fiel está totalmente para o lado direito a partir dela, e a balança continua em igual equilíbrio. O braço direito que a segura faz uma leve sombra nos olhos, substituindo a tradicional venda, mas eles estão abertos. Nuvens por trás, nas costas, nos remetem a formas que nos lembram asas, dando à personificação da justiça uma conotação divina. A família Dalla Rosa Prati era composta por homens do direito e políticos, e esta obra faz parte do acervo do palácio que leva o mesmo nome da família em Parma, na Itália. Aqui, diferentemente, a personificação da justiça é representada não com os atributos principais da justiça, a espada e a balança, mas, em seu lugar, vemos a lança na mão direita e o livro na mão esquerda com um raminho verde. A intenção aqui do pintor italiano Domenico Muzzi foi representar a deusa da justiça como a deusa Atena, também conhecida como Pallas Athena pelos gregos e Minerva pelos romanos, deusa da sabedoria, da guerra, das artes, da estratégia e da justiça. Um atributo conhecido de Atenas, Minerva, é a lança, e segundo Jean Chevalier, a força expressa pela lança fosse antes a da autoridade pública que a da pessoa humana. É por isto que a lança ocupava um lugar simbólico no que concernia ao direito. Ela protegia os contratos, os processos, os debates. Na mão esquerda porta o livro, mostrando que tem o conhecimento, a ciência, a sabedoria.
A coruja, que está a partir do seu lado direito e é um dos principais e conhecidos atributos da deusa, é o símbolo de uma vigilância constante, alerta, conhecedora dos segredos e do que está oculto. É a reflexão que domina as trevas. Voltando à deusa, o capacete mostra invulnerabilidade e potência, e em seu peito, a imagem da Medusa incrustada no escudo. No mito da Medusa, quando alguém se deparava com sua imagem e buscava a deusa Atenas clamando por justiça, tinha somente duas possibilidades: contar com a sua proteção ou petrificar-se pelo pânico. Eugène Delacroix, também considerado um dos gênios da arte, foi um pintor de origem francesa e fez parte do movimento do romantismo no século XIX. Nessa sua obra, a personificação da justiça aqui aparece seminua, no sentido de que a verdade, sem vestes, é transparente e pura, similar à sua outra obra mais conhecida, A Liberdade Guiando o Povo, feita anos antes. Debruçada sobre os livros, nos dois braços vemos braceletes com os símbolos da Lemniscata, ou o 8 de forma horizontal, que representa o infinito, e também o arcano 8 das cartas de tarô, representando a justiça. A criança ou recém-nascido, o início amparado pela mãe e o velho moribundo, com atitude resignada aguardando o fim, representam os dois extremos da vida. Na sua mão direita, o que parece ser um pequeno cetro, ela o segura como se fosse um pincel e estivesse a pintar, onde o cenário e o estúdio se fundem.